Vamos seguir com mais informações ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Após jovem ser baleada no Rio de Janeiro por um agente da Polícia Rodoviária Federal, o diretor da corporação defendeu o uso de câmeras corporais. Ele disse ainda que concorda com um decreto que regulamenta o uso da força dos agentes durante as operações. Decreto esse publicado pelo governo federal. A Janaína Camelo tem mais informações sobre isso para a gente, né, Janaína? Bem-vinda, bom dia para você. Muito bom dia para você, Lívia, bom dia para todos. Foi exatamente isso que o diretor da PRF disse, Lívia. O Antônio Fernando Souza de Oliveira, ele falou que defende veementemente o uso de câmeras corporais nos uniformes de policiais durante a atuação policial, né, nos estados, em todo o país. E ele disse que isso ele defende por quê? Porque as câmeras corporais, elas defendem a atuação do policial, elas defendem aí a atividade policial, foram as palavras dele. E ele disse que para que esse fato, como aconteceu no Rio de Janeiro na última terça-feira, não aconteça mais, para que não se lamente mais vítimas de casos como esse, nas palavras dele, existem passos além de só um esforço legislativo. Ele concedeu uma entrevista à Globo News, onde ele fez aí essa declaração. E só para relembrar esse caso, na última terça-feira, né, uma jovem de 26 anos, que é a Juliana Leite Rangel, levou um tiro na cabeça durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal, numa rodovia no Rio de Janeiro, quando ela atravessava essa rodovia ali na Baixada Fluminense com a família. Hoje ela está em estado gravíssimo no hospital, ela precisou passar por cirurgia, foi entubada e está em estado gravíssimo. O diretor da Polícia Rodoviária Federal disse que a situação no Rio de Janeiro é uma situação singular, particular em relação a outros estados e que a PRF tem feito treinamentos específicos com os agentes da polícia e da corporação que atuam no Rio de Janeiro. E aí, sobre o decreto do presidente Lula, que restringiu o uso de armas de fogo, disciplinou ali a atuação da polícia, das polícias em todo o país, que foi publicado inclusive no mesmo dia que houve essa tragédia no Rio de Janeiro, na terça-feira. O diretor da PRF disse que o decreto foi acertado, defendendo aí esse decreto do presidente Lula. Só para relembrar, ele foi publicado na última terça-feira, assinado ali juntamente com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, colocando várias diretrizes aí para a atuação das polícias em todo o país, como, por exemplo, disciplinando o uso de arma de fogo, a abordagem policial. E entre essas regras está que as polícias só podem utilizar não podem utilizar uma arma de fogo contra uma pessoa que esteja em fuga e desarmada, e também não pode utilizar uma arma de fogo contra um veículo que tenha desobedecido um bloqueio policial. São regras que não são obrigatórias para serem cumpridas pelos estados, mas o decreto estabelece que isso está condicionado ao repasse de fundos federais para os fundos dos estados. Então, o governo justifica esse decreto de que ele vai valorizar a atuação das polícias e também garantir o respeito aos direitos humanos. Lívia. Obrigada, Janaína Camelo, pelas informações. Daqui a pouco mais informações de Brasília com a Janaína. Vamos às análises desse caso, né, Deise Ciocari? Porque no mínimo, uma situação extremamente preocupante, né? A gente tem, retomando o caso que foi lembrado pela Janaína, esse episódio aí da jovem de 26 anos, que está em estado gravíssimo no hospital, porque levou um tiro na cabeça. As equipes que fizeram essa ocorrência, que participaram dessa não abordagem, porque não chegou a haver uma abordagem, segundo as investigações, né, segundo as primeiras informações que vieram à tona, teriam ouvido disparos, daí acharam que os disparos vieram do veículo da família, iniciaram esses disparos contra esse carro. A jovem teve, então, essa bala atingindo a cabeça, segue no hospital. A gente pode trazer aqui para São Paulo também, né? O aumento da letalidade policial nos últimos anos, especialmente agora em 2024. Tudo isso mostra que falta, no mínimo, um refino na atuação das forças de segurança. Não só aqui em São Paulo, não só da PRF. A gente está citando esses casos específicos, né? Essas situações específicas. E daí a gente pode até
se questionar, né? Qual seria o melhor caminho para se chegar a esse refino da ação das forças de segurança, da atuação dessas forças? O decreto publicado pelo governo federal seria um caminho, apesar das críticas de governadores, elogios também do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, como a Janaína contou agora. Enfim, discussão é o que não pode faltar. Lívia, sabe que na sociologia a gente tem uma máxima de que a polícia ela tem que ser ostensiva e não repressiva, né? Isso é um princípio básico. A polícia ela não pode ser sempre reativa, né? Que aliás é um problema aqui no Brasil. Mas percebe como todas as questões envolvendo segurança pública elas carecem de mais análise, elas carecem de mais preocupação e de mais empenho mesmo do governo, dos estados e dos municípios, né? Essa adoção de câmeras corporais, ela é um passo importante, mas ela não pode ser vista, Lívia, de forma alguma como uma solução definitiva para problemas estruturais, como esse caso da jovem baleada no Rio, né? Então, para que essa medida seja eficaz, é essencial que ela venha acompanhada de mudanças profundas na cultura institucional, no empenho do Estado brasileiro, para que esses mecanismos robustos de supervisão, eles realmente funcionem, e eles se mostrem um compromisso genuíno com transparência e justiça, né? Essa adoção de câmeras, como tem sido proposto aí, se ela for implementada de forma adequada, ela pode fortalecer a confiança da população na atuação policial, mas caso não haja um fortalecimento dessa cultura institucional, pode acontecer o contrário, né? Pode haver um distanciamento. Então, é necessário que o próprio Estado trabalhe o fortalecimento dessa cultura e passe a trabalhar uma polícia ostensiva e não repressiva. De novo, Lívia, a gente tem batido nessa tecla constantemente aqui na Jovem Pan. Segurança pública tem sido o maior problema do Brasil hoje, em detrimento de outros, até como a gente tem falado, educação e saúde. É preciso que o governo pare e olhe para essa situação com mais atenção, porque essas notícias elas são repetidas todos os dias.